é lançamento que não acaba mais, então temos outro programinha com mais uma lista, sendo que eu acho que provavelmente alguns dos quadrinhos que estão aqui vão ficar entre os melhores do ano de muita gente. Pelo menos um aqui já tá entre os meus melhores do ano até o momento. Como tu já tá sabendo, a CCXP é na semana que vem, mas mesmo que tu não vá ao evento, eu acho que pelo menos tu tá por dentro do que tá saindo de quadrinhos no Brasil. Vamos começar essa lista com Shorts do Gustavo Duarte, que é um quadrinho de 36 páginas com 6 histórias coloridas. O Gustavo é mega conhecido, acho que nem faz muito sentido falar sobre ele, mas ele é autor do Có, do Monstros, e também de algumas HQs curtinhas. Por exemplo, esse ano ele lançou Não Acredite em Gnomos. É o Gustavo, então qualquer coisa que ele publicar eu vou dar uma lida, então espere HQs mudas e divertidas. Outro lançamento que eu tô empolgado é o Já Era, do Felipe Parucci, que trata sobre a Regina, que é uma publicitária que trabalha muito, mas ganha pouco. Então ela tá cansada de um cotidiano decepcionante e de uma vida social tediosa, ela compra um barco e vai navegar por aí para tentar encontrar uma razão para existir. A temática não me atrai muito, mas o Felipe, ele é o responsável por Apocalipse, por favor. Sério, pare sua vida e leia esse quadrinho. É muito divertido, sério. Eu dava risada alto enquanto lia, alto mesmo, assim. Enfim, então com certeza eu vou dar uma lida no Já Era e provavelmente os próximos trabalhos do Felipe eu também vou procurar conferir. Depois tem Acrobata, da Ariane Halber e da Cris Petra. No caso, a Ariane escreve e desenha e a Cris, ela colore. Essa é uma HQ muda, curta, de 20 e poucas páginas, que trata sobre uma menina que sonha em ser acrobata. Consegui falar. Esse quadrinho eu já li, a Ariane me mandou um PDF, e é uma HQ simples, bonita, com desenhos cativantes e que tu não entende nada até que tu chega no último quadro, presta bastante atenção nele, que aí tu sente todo um peso da publicação. É uma HQ bem curta, assim, então ela não tem grandes pretensões de ser a melhor publicação do ano, mas é legalzinho, sabe? É legal, passa uma mensagem bacana. Tá, mas o próximo quadrinho tu tem que ler. Eu li também, o Pedro Mauro e o Carlos Stefan me mandaram a HQ. Ela se chama Gatilho. Eu li um PDF dela. É basicamente um western violento, sangrento, que relembra os filmes clássicos do gênero e que, sério, tem uma reviravolta absurda. Sabe aquele quadrinho que tu lê todo ele, é como se fosse uma espécie de, nada a ver com a temática, mas um clube da luta, sabe? Que tu, quando termina o filme, ele explode a tua cabeça, aí tu tem vontade de rever ele pra ver como tu foi enganado desde o começo. Foi assim a minha sensação lendo o Gatilho. Sério, é um puta western muito, muito legal, sem contar que é tudo desenhado pelo Pedro Mauro, que é um baita do ilustrador. Então, dê uma olhada em Gatilho. Próximo lançamento, eu já li também, que é o Até o Fim, do Eric Peleias e do Gustavo Borges. Esse é um quadrinho sobre uma garota e alguns amigos que estão viajando de carro, eles sofrem um acidente e a menina, enfim, né, no limbo, pra ela poder voltar à vida, ela tem que decidir o destino dos seus outros amigos que estavam com ela dentro do carro. Se tu quer uma opinião sincera, é um gibi que ele tem bons momentos quando ele fala de vida, fala de morte. Não é bem o meu tipo de leitura, ele é um gibi que ele trata sobre esse tema, mas ele é mais assim, parece que pra toda a família. Ele tenta fechar redondinho, sabe, sem chocar, sem sei lá, assustar o leitor, sabe? Mas enfim, é uma leitura que valeu a pena, é legal, legalzinho. Beleza, agora a gente tem que falar de Dias de Horror, que é uma HQ criada pela Chiaroscuro Studios, que talvez tu conheça, é uma agência que agencia diversos desenhistas para o mercado norte-americano, muitos deles trabalham, por exemplo, na DC, e essa HQ, ela tem o roteiro do Danilo Beruti e algumas páginas dele, mas a maior parte é desenhada pelos artistas desse estúdio. Então tu tem lá Ivan Reis, Daniel HDR, Robson Rocha, o Ed Barrows, Joey Prado, só nomes top, assim. O quadrinho é uma homenagem aos super-heróis e eu apoiei ela no Catarse. Eu tô empolgadaço. Uma homenagem aos super-heróis escrita pelo Danilo Beruti. Eu preciso ler. Próxima HQ, O Maestro, o Cuco e a Lenda, do Wagner William. Esse é o primeiro quadrinho da Texuga Editora, que é uma editora do Wagner. Que o Wagner ele foi muito elogiado no ano passado por um quadrinho chamado Bulldogma, que não me pegou muito, sendo sincero assim, sabe? Mas eu procurei colocar o lançamento na lista porque, enfim, não é porque eu não gostei de um quadrinho que eu vou ignorar que, tipo, uma grande parte dos leitores adorou. O Wagner também é responsável pelo Flerte da Mulher Barbada, que é meio que vamos dizer assim, ele completa a experiência de ler Bulldogma.
mas eu também não gostei do flerte, tá? Com todo respeito. Mas enfim, é uma questão de gosto pessoal. Eu com certeza vou ler o Maestro Cuco e a Lenda, porque parece algo bem legal. É uma história que trata sobre lembranças e o passado de um personagem que acaba voltando às suas origens. Se tu der uma olhada no trailer, parece muito um filme da Disney, sabe? Pelo clima. Tem todo aquele surrealismo fantástico de uma fábula e ao mesmo tempo trata dessa questão de lembranças, do que forma a tua origem mesmo. E o próximo lançamento é o Carniça, do Rodrigo Ramos e do Marcel Bartolo, que é uma HQ que, olha o que ela mistura: Edgar Allan Poe, David Cronenberg e a lenda do corpo seco. Quanta culpa um homem pode suportar até que seus pecados passem a consumi-lo psicologicamente e fisicamente. Aqui conhecemos Jonas, que convive com seus próprios demônios e um forte cheiro de carniça que persegue ele com uma constante lembrança de um antigo crime. Parece bem legal, eu adoro os desenhos do Bartolo. Ele lançou no passado, acho que foi ano passado ou ano retrasado, um quadrinho chamado Insubstituível. Olha o desenho dele, como é caótico. É um desenho que eu acho que dá pra dizer que incomoda assim, o leitor. Enfim, então eu tô mega ansioso pra ler o Carniça. Seguindo aqui tem o Bestiário Particular de Parcival, do Hiro Kawahara. Talvez tu conheça... Não, óbvio que tu conhece o Hiro. Ele é o artista das toalhinhas do McDonald's. Sabe aquelas toalhinhas que tu coloca quando tu, enfim, vai pedir um lanche em cima da bandeja? Então, o Hiro, na verdade, eu nunca tinha lido nada de quadrinhos do Hiro. Aí eu fui ler o Yo Yaya, que ele lançou, se eu não me engano, foi no ano passado. E, sinceramente, eu não gostei. É um quadrinho que eu acho que ele carece, de repente, da presença de um editor para orientar, assim. Outro dia eu vou comentar isso num outro programinha aqui no canal. Mesmo não gostando dessa publicação em especial, eu vou procurar dar uma lida no Bestiário do Hiro. A HQ, ela trata sobre uma garota que viveu a sua vida inteira numa floresta, isolado pelos pais, porque uma cartomante disse que ela teria um futuro muito difícil. Então ela ficou lá isolada. Só que nesse meio tempo, os únicos amigos que ela desenvolveu são amigos imaginários, e aí de repente ela tem que sair da floresta e enfrentar a vida. Pelos desenhos parece muito bonito, parece realmente uma fábula, e qualquer coisa nos desenhos do Hiro fica lindo, assim. E agora outro quadrinho que eu li, que é o Semilunar, do Camilo Solano. Talvez tu já conheça o Camilo, na verdade, eu tenho que achar as publicações dele por aqui. Achei. O Camilo lançou há algum tempo o Solzinho, que é uma HQ bem emocionantezinha, pequenininha e bem simples. O Captar também, que eu gostei bastante. Isso já é lançamento, acho que do ano passado. E o Badida, que ele lançou esse ano na Comic Con do Nordeste, que eu achei uma proposta bem interessante. Ele pega praticamente um personagem do mundo real, lá de onde ele vive, e procura contar alguns casos que aconteceram. É bem divertido, assim. Enfim, procure dar uma lida. Ele fez com o Aldo, o irmão dele. É que eu me identifiquei bastante porque lá na minha rua a gente também tinha praticamente um personagem, que era o Jeremias, que era um cara que andava por aí. Enfim, história para outro vídeo. Nessa Comic Con, o Camilo vai lançar o Semilunar, que é uma HQ sobre uma menina gaga que encontra na música uma forma de lutar contra a sua condição. A história ela é contada de forma não linear, então tu vai vendo a situação atual da menina, ela se chama Maria, e também como ela chegou, enfim, onde ela tá. E eu vou te falar que eu adoro os desenhos do Camilo Solano, e aqui ele consegue colocar um tom de melancolia na personagem, que eu acho que é algo que o quadrinho exige. É um quadrinho que eu achei bonito, tu percebe um sentimento ali, sabe? Inclusive tu fica um pouco agoniado com a situação, pela menina ser gaga e por tudo que ela passa, mas eu admito que eu não entendi o final, sabe? Eu vou comprar ela fisicamente quando eu for lá na Comic Con e vou reler pra ver se eu entendo melhor onde o Camilo queria chegar. Mas enfim, é uma HQ reflexiva, como outros trabalhos do Camilo. Eu acho que o Camilo é quase um filósofo, dá pra dizer assim. O quadrinho, por exemplo, tem poemas, pra tu ter uma ideia. O próximo lançamento é o Labirinto, do Thiago Souto. No quadrinho, o Nick e o Gorek são dois amigos que vivem aventuras no mundo fantástico, numa história sobre amizade, amadurecimento, memória e consciência. Essa parece ser uma das grandes apostas da editora Mino para esse ano, então com certeza eu vou dar uma lida. Os desenhos são lindos e lembra mesmo aquele clima aventuresco. Mas é óbvio que tu não liga pra nada que eu falei até aqui. Na verdade, tu tá interessado no dragão da história sem fim que aparece na história. Eu acho que, em resumo, é isso. Próximo HQ é o Mark Garden, do Bruno Selig. O Bruno, no ano passado, ele lançou esse quadrinho, que é o Blitzkrieg, que trata sobre 4 garotos, colegas de escola, que estão tentando enfrentar o valentão, enfim, dessa instituição. No Market Garden, que é o lançamento, ele continua a história desses garotos, anos depois, e agora eles estão tentando fazer uma festa sem que os pais deles saibam antes do vestibular.
Eu acho que vai pegar o mesmo clima desse quadrinho, daqueles filmes de criança oitentistas, então eu vou ler, com certeza. Pra você ter uma ideia, o Bruno, ele foi elogiado pelo Paul Pope na edição passada da Comic Con. Enfim, então provavelmente é um quadrinista que vai deslanchar, já deslanchou na verdade, mas vai trazer boas publicações pra gente no futuro. E agora vamos falar de Open Bar do Eduardo Medeiros. No caso, eu tenho o volume 1 aqui, e pelo que eu entendi, agora a Panini vai publicar uma edição integral. Essa primeira edição foi publicada pelo Stout Club, e aí a Panini fez a parceria, né, e agora vai publicar o Open Bar. Essa é uma webcomic de humor, como outros trabalhos do Eduardo Medeiros, e trata sobre dois amigos inseparáveis que herdam um bar e tentam fazer o negócio dar certo. Eu gostei do primeiro volume, eu achei bem divertido, assim, aquele clima bem de parceria mesmo, de brother. Tem umas partes, pelo que eu lembro, tem uma parte envolvendo drogas e coisas do tipo. Eu acho que é legal que o Eduardo, ele consegue colocar nos diálogos das histórias falas bem assim, de gurizada, assim, tu consegue te identificar com o quadrinho, sabe? Tu acredita nos personagens. O Eduardo é o autor do Sopa de Salsicha e do A História Mais Triste do Mundo. Isso aqui a Panini tinha que publicar. É muito legal. É o trabalho mais divertido que eu li do Eduardo. Na sequência, a gente tem o What the Hell, do Léo Lins e do Mauro Souza. No caso, o Léo Lins é um humorista, provavelmente tu já viu ele no programa do Danilo, e o Mauro Souza é um dos desenhistas da Turma da Mônica. Aqui na história a gente tem um diabo que tá cansado do inferno e resolve tentar voltar pro céu. Nesse meio tempo, ele decide fazer boas ações, indo morar com uma família onde ele namora uma mulher depressiva, tem um filho gay e adota uma garota. Com essas boas ações, ele tá tentando voltar pro céu. Parece bem divertido. Enfim, o Léo Lins é humorista, então deve ser um quadrinho voltado pro humor. Então com certeza eu vou ler. Próximo aqui é o Super Punk, do Guilherme Petreca. O Guilherme, ele lançou há algum tempo um quadrinho chamado Iê, que eu vou te falar que, como eu sou coração de pedra e eu acho que tá me faltando sensibilidade, ou me faltou sensibilidade, eu não curti tanto o Iê. Mas é um quadrinho que muitos amigos meus comentam, que passa uma mensagem bonita e tudo mais, e os desenhos do Guilherme são simplesmente absurdos. Olha isso. Sério, é lindo demais. O Super Punk, na verdade, é meio que um prólogo para um quadrinho que ele quer lançar no futuro. Trata sobre uma adolescente super-heroína que é punk. Essa edição ela vai ter 48 páginas e, novamente, os desenhos são muito lindos. Editora Draco. Sim, eu recebi um release com os lançamentos deles e eu procurei selecionar dois que me chamaram mais atenção. O primeiro deles é o Devorados, que trata sobre um nobre de uma linhagem decadente que luta por sua honra para proteger sua esposa e seu bebê e acaba se envolvendo num ritual arriscado para entrar numa força de elite que aplica a justiça dos homens. Parece algo medieval, violento. E depois tem o Despacho, que é mais uma coletânea de histórias. Deixa eu até pegar uma outra aqui. A Draco, com frequência, ela lança coletâneas como O Rei Amarelo e o Chamado de Cthulhu. E especificamente no caso do Despacho, são 8 histórias envolvendo mitos e lendas brasileiras em tramas de violência, perversão, trash e profanação. Não preciso de mais para ler isso. Mas algo que me interessa muito, assim, pegando no geral as publicações da Draco, é que depois do Despertar do Cthulhu e do Rei Amarelo, eles lançaram em novembro desse ano Os Demônios da Goetia, que vai fechar essa trilogia de horror. Então com certeza eu vou na mesa de algum deles, talvez do Rafael Fernandes, que ele deve estar vendendo por lá esse terceiro volume. Sério, essa eu acho que é a maior lista que eu já fiz em qualquer vídeo sobre a Comic Con Experience. Mas vamos lá. A Liga dos Pampas, do Jader Correia e do Guilherme Smith. Esses são dois amigos aqui do Rio Grande do Sul, que eles vão publicar uma HQ que pega personagens da nossa literatura aqui do Sul, enfim, como o Negrinho do Pastoreio, e junta eles numa liga para enfrentar um mal ancestral numa trama que mistura ação, mistério e horror. O Jader, ele lançou no ano passado o Natureza Artificial, que é muito bacana. Ela é uma HQ de ficção científica, então passa na mesa dele e no mínimo sai de lá com Natureza Artificial. Certo? Agora eu acho que a gente tem o lançamento mais estranho dessa lista, que é o Amarrói, do Thiago Egg. Essa é uma história que se passa no mundo fantástico, onde os habitantes têm inclusive uma língua própria. Olha os desenhos disso, eles são meio fofinhos, parece videogame, e são personagens que lutam pela sua sobrevivência quando um grande mal os ameaça. Numa trama sobre coragem e união, com mistérios e ação. Eu admito que eu tô curioso para ler esse quadrinho, mas também tô meio preocupado porque de repente eu posso não entender a língua dessas criaturinhas. Mas enfim,
Vamos falar agora dos lançamentos da Panini. No caso, eu não consegui acesso ainda à lista oficial do que eles vão ter lá no stand. Se tiver, provavelmente eu vou fazer um outro vídeo nos próximos 2 dias. Mas o que a gente sabe é que eles vão publicar o primeiro volume de The Walking Dead. No caso, eles vão republicar num formato um pouquinho maior do que o da HQM, e eles também vão publicar o volume seguinte de onde a HQM parou. Esse aqui é o 18, então eles vão publicar o número 19, que continua a saga do Negan. A Panini sempre procura colocar uns descontos bem legais no stand dela, se eu não me engano entre 20% e 25%, então, nossa, é o lançamento de The Walking Dead, com o título original no Brasil, procura pegar lá. Se tu é um cara que pensa, The Walking Dead, modinha, série de TV. Não, o quadrinho é demais, sério, o quadrinho é 10 vezes melhor que a série, pelo menos na minha opinião. Também a gente tem certeza que lá na Comic Con vai ter Mônica 3, dos irmãos Cafage. Thor Vikings também é uma grande possibilidade, pelo menos pelo que o Levi falou em alguns vídeos. E, como todo ano, a Panini vai publicar capas variantes especiais do evento e aquelas blank covers. No caso, essas são basicamente capas brancas, pra tu chegar em algum desenhista e pedir um sketch. Mas não se preocupa, se o desenho sair feio, a capa original tá aqui por baixo, e tu pode destacar a blank cover. Como eu falei, eu não consegui a lista de publicações deles, mas se eu fosse chutar, eu acredito que a gente vai ter na Comic Con as antologias do Wolverine e do Homem-Aranha, que recém saíram, talvez um Xerife da Babilônia volume 2, que termina a série, e eu acho que os Flintstones, na publicação da Hanna-Barbera, Starlight, do Mark Millar, e Pluto. Isso eu digo porque se a gente for ver a data de lançamentos de todos esses quadrinhos, eles estão na mesma data de publicação do The Walking Dead. Então vá aqui, né, de repente eles estejam disponíveis também. Bom, o objetivo desse programinha era comentar os lançamentos de quadrinhos, mas como eu fui pesquisar os quadrinhos, eu acabei encontrando também alguns prints que vão estar lá disponíveis no evento. Prints, se tu não sabe, dá pra dizer que é tipo um pôster impresso, bonitão, que tu pode colar na parede, emoldurar, ou qualquer coisa do tipo. O Vitor Cafage, ele vai ter um print do Homem-Aranha com uniforme negro, muito, muito bonito. O Pedro Mauro vai estar lá no evento com um print da Mulher Maravilha. Olha isso. O Pedro Mauro é um monstro, sério, eu gosto muito dos desenhos dele. O meu amigo Silvio DB vai estar lá também com um print do Thanos. O Silvio, nossa, o Silvio é um outro semideus dos desenhos. Ao mesmo tempo, o Daniel também vai ter, por exemplo, um print do Sombra, um print do Flash e também o sketchbook dele, o Reverb, que está nas últimas edições. O Daniel, tu chega lá, compra o sketchbook dele, que ele faz um desenho. Sim, vale muito a pena. Bom, e por último tem o Felipe Massafera, que, nossa, é o Alex Ross brasileiro. Não sei se ele gosta dessa comparação, mas ele é um monstro. Ele fez, por exemplo, o pôster oficial dessa Comic Con, que tá simplesmente lindo, e certamente no evento ele vai estar com alguns prints legais. Bom, é isso. Eu realmente espero que esse programinha tenha sido útil. Tu não tem noção o trabalho que deu fazer essa pesquisa, então, enfim, eu espero que o vídeo realmente tenha ajudado. Eu também quero me desculpar já antecipadamente, porque eu não consegui falar de todos os lançamentos, é muita coisa, são, sei lá, 400 e poucos artistas. Alguns quadrinistas, por exemplo, me passaram alguns materiais, eu não tive tempo de ler tudo, porque é muita coisa, realmente, enfim, eu sou um só, mas eu vou procurando ler, enfim, os quadrinhos e comentar em outros vídeos. E é isso, muito obrigado por estar aqui comigo, tu não tem noção como eu fico feliz, tá? Eu fico menos solitário neste mundo frio e sozinho. E até o evento, tá? Me dá um abraço lá que vai ser um prazer. Tchau!